Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. São 23 horas e 10 minutos, final de noite. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a minha e a tua vida, Eu não sei como foi o teu dia hoje, eu não sei quais foram as lutas, as dificuldades, as adversidades, as tempestades que você passou no dia de hoje, mas aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, do versículo 35 ao versículo de número 41, a palavra de Deus nos traz uma mensagem muito impactante. Jesus apazigua a tempestade, e assim nos diz a sua palavra. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Versículo 38. E ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Meus amados amigos, meus queridos ouvintes aí neste vídeo, uma coisa que eu acho interessante aqui nesse texto é que os discípulos de Jesus, que eram tão experientes no mar, eles se atemorizaram, eles ficaram perplexos, ficaram abismados com aquela tempestade. E eles foram acordar um homem e despertaram um Deus. Era rotina Jesus percorrer toda a Galileia, ensinando, curando e pregando o evangelho junto aos seus discípulos, cidade por cidade. Porém, naquele dia foi diferente dos demais. Parece que Jesus queria ensinar-lhes algo novo, algo impactante, algo interessante. Ao invés de um descanso merecido, depois de um dia de pesado labor, Jesus exclama: passemos para outra margem. E no versículo de número 35, diz que, assim entrando no barco e sobre as águas do mar da Galileia, remaram em direção da cidade de Gadara. Aí vem a tempestade. Na trajetória náutica entre Galileia e Gadara, veio sobre eles uma grande tempestade que assolava o barco, enquanto Jesus dormia na polpa do mesmo. Eu sempre digo, quando eu leio esse texto, que Jesus ele estava, de acordo com o grupo Logos Canta, estava ali deitado, dormindo, calmo, sereno e tranquilo. Mas tem as atitudes dos discípulos. E quais foram as atitudes dos discípulos? Os discípulos, temendo a morte, gritaram: Mestre, não te importa que perecemos?
Com isto, os discípulos cometeram 3 grandes erros. Quais foram os erros que nós podemos encontrar aqui nesse texto que os discípulos de Jesus, eles praticaram? Primeiro erro, eles esqueceram que Jesus estava no barco. E barco que Jesus está, não naufraga. Ainda que venha tempestade, Sadraque, Mesaque e Abidnego não temeram a fornalha ardente, porque sabiam que Deus estava num barco e em meio às labaredas se manifestaria com providência. Segundo erro dos discípulos, valorizaram mais a tempestade do que a Deus. Tiveram muito medo do vento e das ondas, ignoraram Jesus que também estava no barco. Lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 22, diz que Daniel, quando ele foi jogado ali na cova dos leões, Daniel não temeu as garras afiadas dos famintos leões. Sabe por quê? Porque Daniel sabia que o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, também estava ali para fechar a boca dos leões. Terceiro e último erro que nós podemos aqui aprender nesta lição. Os discípulos, eles ainda não conheciam o seu mestre. Pasmaram dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? É triste conhecer a tribulação e não conhecer a Cristo. Conhecer a Bíblia e não conhecer o Deus da Bíblia. Disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. E eu tiro aqui uma aplicação muito maravilhosa para as nossas vidas. O fato de Jesus estar deitado na popa do barco tem um grande significado. A popa é o lugar da direção do barco. Com isto, Jesus está nos dizendo: não temas, mesmo que deitado, a direção do barco estará sempre comigo. E para terminar esta palavra, enquanto a tempestade assolava o barco, o mestre descansava. Portanto, meu amigo, minha amiga, quando chegar a tempestade na tua vida, descanse. Jesus está na direção, no controle da tua vida. Que nesta noite, final de noite, Deus ele possa te abençoar e que você possa entender que as lutas, as adversidades, a tempestade que você está passando, Deus ele está no controle da tua vida e esta tempestade vai passar e vai se tornar numa grande bonança. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Ele, pois, nos abençoe e que nos dê uma noite de um sono tranquilo, um sono reparador a Ele. Que nós possamos, conforme o Salmo 4, versículo 8, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.